Solo Leveling está voltando com a sua segunda temporada. E pra mim, ele é um dos melhores animes de todos os tempos e com certeza o melhor mangá que eu já li na minha vida. Além de ter uma história muito boa, um enredo muito intrigante, o traço dele me chama muita atenção. Por quê? O artista, o protagonista da obra, o Sung Jin-woo, ele vai mudando seu traço conforme vai passando. E o autor do mangá, o criador desse mangá, sabe trabalhar isso muito bem. Ele muda toda vez que precisa, todas as cenas ele acaba mudando o traço do Sung Jin-woo, do protagonista, para te dar um impacto maior, para ele criar alguma sensação, para ele fazer você sentir alguma coisa que ele quer que você sinta. E isso é muito importante se você quer desenhar os personagens de Solo Leveling ou se você quer melhorar seus desenhos. Entender o contexto do personagem, entender o que ele está fazendo, vai fazer muita diferença. Então assiste até o final que eu vou explicar todos os traços dos personagens de Solo Leveling, explicar todas as características dele que vão facilitar muito você desenhar os personagens de Solo Leveling e vão te ensinar também qual é a lógica de um artista profissional na construção de seu desenho. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo a gente vai aprender a desenhar os personagens de Solo Leveling. Aproveitar que tá chegando a sua segunda temporada e vamos desenhar os personagens de anime que tem muitos personagens para você fazer dele assim, não é tantos personagens, muitos eu dei uma exagerada, mas tem muitas referências boas para você fazer. Se você não conhece a série, eu vou te explicar de uma forma bem rapidinha para que não tome muito tempo do vídeo. Eu vou pegar e vou te explicar quais são as características do protagonista de Solo Leveling. Por que somente do protagonista de Solo Leveling? Porque ele que meio que vai ditar o padrão, porque Solo Leveling foi criado por um artista, foi criado por um desenhista profissional. E assim como eu, assim como você, esse desenhista ele tem o seu traço próprio. Então quando ele for criar seus personagens, vai ser baseado no traço dele. E se você identificar quais são as características desse traço do artista que criou esses personagens, vai ser muito mais fácil de você desenhar eles. E também vai ser muito legal de você entender o porquê que ele está fazendo aquela coisa, para caso você goste de criar seus personagens, ou caso você goste de realmente só pegar referência, mas você entender como que funciona a cabeça de um artista profissional. Então eu vou explicar todas as características do traço desse personagem Solo Leveling e vou usar o Sung Jin-woo. Eu sempre me confundo para falar, eu sempre travo na hora de falar o nome do personagem, porque vai ser muito mais fácil de você entender usando o protagonista, que é meio que o personagem que vai ditar o padrão. Vamos lá. Começa com ele bundão, ele completamente bundão. E aqui você vê todas as características de um personagem bundão, um personagem fracote, um personagem que realmente ele é para ser humilhado na obra. Como assim? Primeiro, olha como o olho dele é aberto, o olho dele é meio arregalado, o olho dele é muito visível. Se você acompanha essa série, você sabe isso que eu vou falar. O olho, pra mim, é a parte mais importante no desenho de personagem, porque é ele que vai ditar o sentimento que o personagem está passando. Lembre sempre isso, desenho é uma questão de sentimento. Você tem que fazer um desenho para o desenho ficar vivo, para o desenho dar um aspecto realmente de bonito, um aspecto de estar vivo. Você tem que fazer ele gerar um sentimento na pessoa, você tem que expressar um sentimento. Pelo menos você tem que expressar o sentimento que o personagem está sentindo naquele desenho. E o olho ajuda muito isso, porque o olho é o que nós conseguimos perceber o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está expressando naquele momento. Então, quanto maior o olho do personagem, mais expressivo ele tende a ser, mais fácil de perceber o que ele está sentindo tende a ser. Tanto que essa lógica ela serve para o inverso. Geralmente personagens que não geram tanta expressão, não são tão expressivos, não são tão emotivos, têm um olho mais fechado, têm um olho menor, porque assim fica mais difícil de tu perceber o que aquele personagem está sentindo. E isso é o que o autor quer.
Sempre lembre, o autor ele está criando aquele traço, está criando aquele desenho com o intuito de fazer alguma coisa. Então se o personagem é muito expressivo, se o personagem grita muito, é porque ele quer que você preste muita atenção nele. Se o personagem fala pouco, se o personagem tem um traço mais contido, um olho mais fechado, ele quer que aquele personagem seja mais discreto. Quando ele fale, cause mais impacto, porque ele fala menos. Então é importante você entender quais são os intuitos que o artista está fazendo, o criador do mangá está querendo com aquele personagem. Então o olho do Shin Jin-woo, um olho muito simples, um olho bem aberto para ficar visível de ver a expressão dele, já que nessa época ele era alguém muito medroso. Outra característica muito forte também dele, olha como o rosto dele é extremamente fino. O rosto dele tu vê que nem queixo direito tem, ele já é bem triangular o rosto. Isso é uma característica muito feminina, tá? Muito feminina. As meninas, assim, as mulheres nos animes, elas tendem a ter um rosto mais fino. Tanto mulheres, assim, nos animes, quanto mulheres na vida real. Elas tendem a ter um rosto mais fino do que um homem. E se você bota esse traço bem triangular no rosto de um personagem masculino no anime, fica meio... não esquisito a palavra, não quer dizer esquisito, mas fica menos imponente. Então, como posso dizer assim? Fica mais passivo, fica mais pacífico o personagem. Então, tu juntou um olho bem aberto, que é um personagem mais expressivo, que tendem a ser personagens mais medrosos. Tu botou um queixo dele muito bontudo, um queixo bem triangular, um rosto bem fino, que é uma característica mais feminina. Tu juntou um cabelo muito simples, um cabelo extremamente longo, nem dá pra ver direito a cabeça dele, é um cabelo assim, realmente de tigelinha, meio ridículo o cabelo dele, assim, bem, um traço bem ruim. E além de tudo isso, tu botou um porte físico no personagem muito magrelo. Olha, tu vê que ele realmente é bem magrelo, tu vê que ele também não é um personagem muito alto, ele não é um personagem muito imponente, os ombros dele são estreitos. Enfim, o que eu quero dizer? Tu vê no traço do personagem que ele é um fracassado, ele é um personagem oprimido na história dele. E isso é muito importante que o autor crie no começo da obra. Ele fazer esse olho bem aberto vai ajudar muito nas horas, nos momentos que o personagem está com medo, nos momentos que o personagem está com aflição. Principalmente no começo, que ele é um personagem muito medroso. Um rosto muito fino dá um aspecto de fraqueza, porque ele é um aspecto mais feminino. Então, se o homem tá com aspectos feminino, ele dá um aspecto de ser um personagem mais fraco. O cabelo ser muito simples, um cabelo tigelinha, sem traço nenhum, sem sombra, sem nada, também dá um aspecto de um personagem simples, dá um personagem mais descartável. E o rosto muito, assim, o corpo muito fino, um corpo com uma musculatura pouca, assim, sem personagem muito músculo, sem personagem ser muito imponente com o corpo dele, também dá um aspecto mais pacífico, também dá um aspecto mais de um personagem mais fraco. Então, olha como o autor fez todos os traços do personagem para que ele te passe um simples intuito. Esse personagem aqui é fraco, ele é oprimido, ele vai ser um personagem descartável, entre aspas. Então você consegue ver tudo isso simplesmente na primeira imagem dele. Quando você viu o personagem, você já vai ter isso em mente. E isso é uma dica muito importante de você entender quando você estiver desenhando. A nossa percepção, a nossa ideia que nós temos com o desenho é muito rápida. A gente botou nossos olhos naquele personagem, a gente já percebeu se a gente gostou ou não, o que o personagem está fazendo, o que ele está sentindo. É muito rápido, a gente não para analisar em muito tempo. Então, por isso que é importante você entender esses detalhes meio sublinhares, esses traços meio sublinhares. Se você está construindo um desenho, é importante você prestar atenção nisso, de você ligar para essas características, porque isso vai fazer diferença numa pessoa que está vendo o seu desenho. A pessoa vai bater o olho e vai pensar isso, por mais que nem ela perceba direito, mas ela já vai chegar a essa conclusão, porque isso é uma questão muito assim automática nossa. Então, dado todas essas características de traço, vamos agora para a segunda evolução dele, que é uma evolução dele que já está maior, só que é uma sinal mais normal. Aqui nós já vemos diferenças muito legais. Primeiro, tu vê que o olho dele está menos aberto. Por quê? Porque agora ele ficou mais sério, ele não é um personagem tão medroso, então tu não precisa ver sempre a expressão dele. Então o autor já fechou mais o olho dele para ele não ter aquele aspecto de medroso, não ter aquele aspecto dele desesperado que ele tinha no primeiro desenho dele, no primeiro design do personagem. Outra característica, tu vê que o rosto dele já tá um pouco mais largo. Ainda não é um rosto extremamente largo, extremamente quadrado, como o personagem de Jojo, sei lá.
porque não é característica do traço no anime, não é característica do autor, mas tu vê que já ficou um pouco mais largo, já não é tão fino quanto a primeira versão dele, que, como eu falei, dava um aspecto de ser mais feminino. Então tu vê que o rosto já ficou um pouco mais largo e um pouquinho mais quadrado. Eu vou botar algumas outras imagens que tu vai ver que ele vai ficar bem mais quadrado. Outra característica também, olha o cabelo dele, olha como o cabelo dele tá muito mais trabalhado. Tirou tanto aquelas mechas meio estranhas, aquele aspecto de tigelinha, aquele aspecto volumoso, e começou a botar mais traço, começou já a botar umas luzes melhorzinha. Então tu vê que ele já deu uma trabalhada a mais no cabelo dele. Ainda nada muito chamativo, ele não é um personagem que é pra ser tão chamativo, mas tu vê que com algumas mudanças de traço, de fechar um pouquinho mais o olho, dar um aspecto mais fechado, aumentar um pouco a largura do rosto do personagem, deixar o personagem com o rosto um pouquinho mais comprido também. Tu percebe que, também pelo aspecto de fechar um pouco mais o olho, tu percebe que ele tá com o rosto um pouco mais comprido, então dá um aspecto mais atraente também. Tu já viu que já deixou o personagem muito mais respeitável, já deixou o personagem também muito mais sério, muito mais sem nesse aspecto de fracasso que era o primeiro. Então o que eu tô querendo falar com tudo isso? Olha o intuito do personagem, olha o intuito do autor fazendo com os traços do personagem. Então, personagens solo leveling vão ter esse rosto mais pontiagudo, isso é fato. Vão ter esse olho também assim um pouco aberto, tu vê que ele tá um pouco mais fechado, mas ele ainda não é um olho pequeno, ele não é um olho extremamente fechado. Ele mudou sim, mas ele vai ter essa característica de um olho um pouco maior, os personagens solo leveling. E não é um cabelo extremamente trabalhado também, tá? Não é um cabelo tão simples quanto na primeira referência, mas também não é um cabelo extremamente complexo. Porque os personagens solo leveling não são traços extremamente complexos não, tá? O ponto mais importante que você precisa lembrar dos personagens solo leveling quando você for desenhar é esse rosto mais fino, um rosto mais pontiagudo. Isso é o ponto principal assim, o resto você consegue fazer de uma forma mais tranquila. Agora para a segunda referência dele. Essa referência aqui é uma referência que ele tá mais sério, então tu percebe que tem muito mais contraste no desenho do que nas outras referências que eu mostrei aqui pra você no decorrer do vídeo. Então uma sombra bem escura no pescoço ali, para dar um pouco mais de contraste. Tu vê que a parte do terno dele também tem um cinza bem escuro. Tu vê que inclusive o terno dele, que era para ser totalmente branco, já tá puxado mais para um cinza. Então ele tá usando cores um pouco mais escuro. Um terno totalmente preto, com uma luz ali de azul nos ombros. A questão do cabelo dele ficou bem mais simples, porque tu não quer que chame a atenção para o cabelo. Isso é uma questão que eu falo muito nos vídeos aqui do canal e também muito lá no curso Anime Sem Dom. Caso você queira se tornar o meu aluno para aprender a desenhar personagem de anime, aprender todos os traços, fundamentos, tudo que os autores sabem que eles usam sempre nos seus desenhos, tem um link aí na descrição para você comprar o curso, tá? Tem 2 cursos bem interessantes e também está na promoção de Natal, que dura basicamente até meio para final de janeiro, tá? Então, que simplesmente se você aplicar o cupom NATAL24, você vai receber 50% de desconto na compra única do curso. Então, aí na descrição tem todas as explicações certinho, mas caso você queira aproveitar essa promoção de Natal, ela vai até dia 20 de janeiro, mais ou menos. Então, lá eu falo muito disso, que é o que? O contexto do desenho, o que o personagem quer, qual é a sensação que o desenho quer passar para quem tá vendo. Então, como aqui é um desenho que o autor não quer que chame tanta atenção para o cabelo do personagem, por exemplo, ele quer que chame mais atenção para o Shinjin-woo, um pouco também do fundo, o cabelo já ficou muito mais simples. O olho já também não tem, sim, nenhum detalhe, só tem um olho aberto ali para tu mostrar como, assim, ele tá furioso. O outro olho ele cobriu com o cabelo. Olha como não tem nenhum traço na roupa dele, não tem nenhum traço no corpo dele. Tá totalmente liso essa parte do corpo dele. Só tem as sombras ali no pescoço e a coloração dele também um pouco mais escura. Então tu percebe que ele simplificou muito o personagem de Song Jin-woo para que tu não chame atenção em partes específicas do desenho e aplicou mais contraste para que tu demonstre que ele tá sério. Olha como é a cabeça de um artista, a cabeça de um desenhista profissional. Olha como tudo é pensado, nada é por acaso. Outra questão muito legal de você perceber, esse rosto aqui com certeza é o rosto mais quadrado das 2 referências que eu mostrei no decorrer do vídeo, e é a cena um pouco mais para frente no mangá também, tá? Então, como ele vai crescendo bastante no mangá, ele vai ficando cada vez mais imponente, e o autor vai fazendo essa mudança, vai mudando o traço do personagem para acompanhar o quão bravo ele vai ficando, quão forte, quão respeitado ele vai ficando. Então tu percebe que o rosto tá um pouquinho mais largo também, um pouquinho mais quadrado também, os ombros do personagem estão bem largos,
Então isso dá um contraste muito bacana, isso dá um aspecto do personagem mais forte, porque tu percebe que o corpo dele já tá bem mais musculoso, ele já tem um aspecto também do personagem ser bem mais alto, ele aumentou já o tamanho do personagem, então tu percebe que ele foi mudando coisas singelas, porque eu tô indo de fase em fase no personagem, mas vai ajudando a você criar esse aspecto, criar esse respeito pelo personagem. E aí, agora a gente vai para a quarta referência, que é ele escrachou de vez. Olha como ele tá muito mais musculoso nessa cena. Olha os braços desse personagem. Por quê? É uma cena de luta, é uma cena que ele tem que te assustar, ele tem que causar impacto. Então tu percebe que esquece os traços do rosto, que o foco são os braços, o foco são as lâminas, o foco são a arma, o foco é a posição dele. Então ele parece um personagem muito mais musculoso nessa cena do que nas outras que eu mostrei. As outras ele não apresenta aquele volume inteiro. Mas isso é uma questão também importante a ressaltar. Só botei essa imagem aqui para mostrar isso que eu tô falando. O quão importante é você entender o contexto do personagem, o contexto do desenho, entender quais são os pontos principais daquele desenho, quais são os pontos de destaque do desenho e quais são os detalhes dele. Isso eu falo assim mais preciso no curso Anime Sendon, como eu falei, caso você queira entrar também para aprender mais facilmente isso. Mas de uma forma bem resumida, bem simples. Todo desenho tem o ponto principal que você que chama a atenção e tem os detalhes do desenho, tem as coisas mais para complementar a arte. Entenda quais são os fundamentos, quais são o que cada parte do desenho está fazendo, qual é o papel de cada parte naquele desenho, para você poder melhorar o seu desenho como um todo, para você criar seus personagens, criar seus fundos, criar seu mangá, criar o que você quiser, se você tiver essa noção de entender qual é o meu ponto principal do meu desenho e qual é o ponto secundário daquele desenho. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que, se você está gostando, não se esquece de deixar um like no canal e compartilhar com um amigo que também gosta de Solo Leveling e também gostaria de fazer algum desenho de algum desses personagens. Isso realmente ajuda muito no engajamento aqui no canal e ajuda muito ele continuar crescendo na plataforma do YouTube. É uma plataforma muito difícil de crescer, principalmente no meu canal, que é pequeno ainda, mas se você deixa o like, se você compartilha, se você comenta, se você interage nos vídeos aqui, ajuda muito ao YouTube divulgar você, divulgar os novos vídeos para você e também ajuda muito a divulgar para novas pessoas. Então, se você gosta do meu conteúdo e você faz qualquer uma dessas coisas, eu fico muito grato, que isso realmente ajuda demais. Então, agora vamos voltar para o vídeo, para a parte que, na minha opinião, a das mais importantes, assim, realmente uma parte que faz muita diferença na conclusão final desse vídeo. Botei essa imagem aqui com vários personagens de Solo Leveling. Peço desculpas por não ser uma referência tão boa, mas é que é bem difícil achar referência com vários personagens desse anime, já que muito do foco do anime é o protagonista mesmo, o resto é meio que tudo secundário. Não tem muito desenvolvimento de personagem. Então, provavelmente, se você desenhar algum personagem, vai ser o Solo Leveling, assim, vai ser o Solo Leveling, vai ser o Sun Jin-woo mesmo. Mas, o que nós vemos? Primeiro, rosto. Lembra que eu falei? Todos os personagens têm um rosto mais pontiagudo. A única exceção é o personagem da esquerda, que é o personagem mais velho. Isso tem uma questão de idade também, tá? Como eu falei, é uma questão de sexo também. O personagem masculino, ele tende a ter um rosto mais quadrado, mas quanto mais velho o personagem fica, ele tende a ficar com um rosto mais quadrado também. Então, o idoso ali, ele é o personagem meio que exceção da regra. Mas tu vê que os outros 5 personagens que tá aparecendo ali, eles todos têm um rosto mais pontiagudo. E também não é um rosto muito quadrado também, tá? O que mais tem no quadrado são os 2 homens ali, tanto o Shin Jin-woo e o da direita, eu esqueci o nome desse personagem. Então, eles têm o rosto um pouquinho mais quadrado, mas todos têm um rosto bem pontiagudo. Todos os olhos deles são olhos grandes, tá? Não são olhos muito pequenos. Principalmente a irmã do Solo Leveling ali, meu Deus. A irmã do Shin Jin-woo na direita. Ela é a personagem mais expressiva, ela tá sempre conversando com o Solo Leveling, ela tá sempre conversando com o Sung e ela está sempre causando muita expressão, ela tá sempre preocupação, então o olho dela ser bem aberto ajuda nisso, como eu falei no vídeo inteiro. Então, tu vê isso, o cabelo também, como eu falei, não é um cabelo extremamente complexo de nenhum cabelo extremamente detalhado, todos têm algumas mechas ali, uma quantidade ok, não é muito pouca mecha, mas também não é muita quantidade, e meio que é isso, não tem muito mais o que eu falar. Como eu falei, provavelmente você vai desenhar só o Sun Jin-woo mesmo, mas tu vê que as características dele mesmo, né, já se repetem muito nos outros personagens. Então, o mais importante que você tem que lembrar, o olho é um bom tamanho, um olho grande, assim, não é um olho muito pequeno, e o rosto tem que ser fino, tem que ser mais pontiagudo, tem que ser fino mesmo. Se você fazer um rosto muito largo, vai ficar estranho qualquer personagem Solo Leveling. Isso é o ponto assim principal no vídeo que eu posso falar.
Então, espero que tenham gostado. Gostou? Não esquece de deixar mais no canal, compartilhar comigo. Clica na playlist Projeto 30 Dias, tá? Que é um projeto muito legal que eu tô fazendo, de ensinando a desenhar animes em 30 dias. Tem vários vídeos aí com muitas dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!